Pegue comigo a tua Bíblia. E eu tenho uma palavra especial para você nessa noite. E nós vamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: e toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma terra, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E foi assim que o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e então cessaram de edificar a cidade. Podei-vos assentar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O Alan está ali. Seja bem-vindo, Alan. Como está a sua vida sentimental? Como está a sua vida sentimental? Como está seu relacionamento? Vai tudo bem por aí? Veja bem, é comprovado que o amor é a base ou um pilar ou um dos pilares para se manter um relacionamento. Mas é comprovado também que nem só de amor viverá o homem. Nem só de amor vive as pessoas. Veja bem, o primeiro pilar é o amor, mas o segundo pilar para se ter um bom relacionamento é a comunicação. E é sobre esse segundo pilar que o Espírito Santo me orientou a falar nessa noite. Porque não há relacionamento que dure com duas pessoas sendo felizes se não houver a comunicação, se não houver um bom diálogo. Foi comprovado por pesquisas, e essa comprovação é por demais de verdadeira, que 99% dos relacionamentos, eles vão à falência, eles acabam, eles terminam por falta de uma boa comunicação. Todo relacionamento, quando não se tem um bom diálogo, ele está fadado ao fracasso. Então veja bem, é impossível você viver bem em família se você não manter um bom diálogo. É impossível você viver bem no seu ambiente de trabalho se você não tiver um bom diálogo. É impossível você viver bem na comunidade ou na igreja onde você congrega se você não tiver um bom diálogo. Aonde quer que você esteja, se você não tiver um bom diálogo, uma boa comunicação, você não vai fluir, você não vai se dar bem em ambiente algum se você não manter ou não prezar por um bom diálogo. Manter um bom diálogo não é fácil. Não é fácil.
principalmente com a nossa língua portuguesa, que uma coisa quer dizer um monte de coisa. Já prestou atenção que a nossa língua é assim um pouco confusa? Uma coisa que significa um monte de coisa, e às vezes as pessoas se embaraçam no meio de um diálogo. Então, comunicar com as pessoas não é uma tarefa fácil, e o diálogo também tem os seus inimigos. Existem muitas coisas que são inimigas do diálogo. Existem muitas coisas que são inimigas de uma boa conversa. Como por exemplo, o inimigo do diálogo: não saber falar. Existem pessoas que elas não sabem falar. Porque veja bem, nós precisamos falar de forma certa, o que é certo, na hora certa e no lugar certo. Quem está me entendendo? Às vezes a gente fala algo certo, mas na hora errada. Às vezes você fala algo que é certo, mas a forma com que você falou foi errado. Então veja bem, quantas vezes você vê casal lavando roupa suja assim, no lugar errado? Já viu isso? Dia desse eu estava no atacadão fazendo compra, e tinha um senhor empurrando a senhora. Eu estava para ir lá acudir. Eles fazendo compra e brigando. Eu acho que o homem era meio muquirana, e acho que não queria que a senhorinha colocasse as coisas no carro. Só sei que eu estava incomodada de ver aquele povo brigando no supermercado. Eu acho que eles deviam ter combinado em casa o que devia comprar. Aí não tinha problema, era fazer uma lista junto. Ó, dá para trazer isso, isso e isso. Mas não, eles estavam brigando, eles estavam falando algo errado na hora errada, no lugar errado. Às vezes muita gente faz isso. Elas falam as coisas na hora errada, no lugar errado. E tem outro agravante. Às vezes você está falando algo certo, mas no tom errado. A tonalidade da nossa voz conta muito quando nós vamos falar alguma coisa. Nós precisamos usar a tonalidade certa. Ou seja, nós precisamos falar do jeito certo. Para quê? Para não acender uma chama de ira em quem está nos ouvindo. Então, dialogar não é uma coisa fácil. E é por isso que muitas pessoas se perdem e não querem se falar, e preferem ficar muda, preferem ficar em silêncio. Cuidado ao falar as suas verdades da forma errada. Tem gente que porque ela está falando a verdade, ela quer falar do jeito dela. Não, cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir do jeito que a gente quer falar. Eu demorei para entender isso, porque eu sempre achei que verdade é verdade e pronto, você pode falar do jeito que você quer, mas nem sempre é assim. Às vezes você está falando uma verdade, mas você precisa saber como falar essa verdade. Quem está me entendendo diz glória. Cutuca quem está no teu lado e diga assim, ó: se o Senhor Jesus falar contigo através da pastora, não fica com raiva dela, engole e remoe quando chegar em casa. Então veja bem, o segundo inimigo do diálogo é não saber ouvir. A maioria das pessoas, elas não sabem ouvir. A chave para um bom diálogo é saber ouvir, é saber escutar a outra pessoa que está falando. E você sabia que ouvir a outra pessoa também é uma demonstração de amor? Só há compreensão em um diálogo quando um fala e o outro ouve, depois o que está ouvindo fala e o que estava falando começa a ouvir. Porque diálogo é assim. Precisa ter alguém disposto a falar e alguém disposto a ouvir. Mas ouvir para entender. O problema de muita gente é que elas ouvem para responder. Elas não ouvem para entender. Elas já ouvem assim, ó: peraí, que eu deixa eu detectar uma falha nessa fala, porque eu já estou pronto para responder. Ó, Tramontina, corta. Mas a gente precisa saber ouvir para entender, e não ouvir para responder. As pessoas estão prontas para ouvir e responder, mas nós precisamos ouvir, entender
e resolver o problema. Só que existem pessoas que elas se sentem em um debate. Eu vivi muito tempo sozinha, então eu tive assim uma certa dificuldade com relacionamento. E eu me lembro que no começo o pastor Giovanni tinha que parar e falar assim para mim: ó, eu não sou seu inimigo. Ele parava e dizia: ó, eu não sou seu inimigo, eu sou seu esposo, nós estamos jogando no mesmo time. Porque eu já estava pronta para atacar. E eu já via ele como meu inimigo. Peraí. Eu já ouvia para responder, eu já ouvia para debater. Hoje eu já tenho um pouco mais de paciência, já estou um pouco mais tranquila, adestrada, domada. Mas antes eu tinha essa dificuldade de ouvir para entender. E existem muitas pessoas aqui que ainda têm essa dificuldade. Elas não querem ouvir para entender, para resolver o problema, para chegar em um consenso. A maioria das pessoas, elas querem ouvir só para responder e dizer: eu estou com a razão. Sabe quando que eu parei para ouvir e entender? O dia que eu contei para vocês que eu descobri que só os idiotas têm razão. Aí quando eu comecei a falar para o pastor Giovanni: não, você tem razão. Aí pronto. Acabou o problema. Ele vinha: cadê ele falando isso? Onde é que ele está? É isso mesmo, você tem razão. Pronto, acabou a guerra, acabou a briga, acabou o problema. Aí ele não quis ter razão e muito menos eu. Ninguém quer ter razão lá em casa. A gente dá a razão para qualquer um, até para os cachorros. Todo mundo fica em paz. Porque quando a gente se acha demais dono da razão, a gente quer só discutir. E quando você discute por causa de uma razão, você perde a sua paz. Então é melhor você ter paz do que ter razão. Olha para o seu cônjuge que está sentado do teu lado. Diga para ele, diga para ela: é melhor ter paz do que ter razão. Geralmente quem tem muita razão dorme com a consciência pesada. Então nós precisamos ouvir para entender. Porque um relacionamento onde falta compreensão, esse relacionamento vai enfraquecendo. Um relacionamento onde falta compreensão, ele vai enfraquecendo até morrer. Nós precisamos ouvir bem. E quando é que eu ouço bem? Quando eu me coloco no lugar de quem está falando. Precisamos aprender a nos colocar no lugar de quem está falando. E quando nós nos colocamos no lugar de quem está falando, nós conseguimos ouvir bem e nós conseguimos entender melhor ainda. Então se coloque no lugar. Quando alguém estiver falando com você, seja o seu cônjuge, seja o seu amigo, seja quem quer que seja, se coloque no lugar dessa pessoa para você compreendê-la. O terceiro inimigo do diálogo é a falta de atenção. Quantas vezes alguém está falando com você, e principalmente o seu cônjuge, que eu quero voltar mais para os casais nessa noite, e você está lá olhando no seu celular? Quantas vezes a pessoa quer falar com você, quer contar algo para você, mas você está lá tisgado no celular, não dando a mínima atenção para o que a pessoa está falando? Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de amor, isso é uma falta de empatia, de consideração. Alguém está falando contigo, mas você está ali prestando atenção em um objeto. E você está dizendo para essa pessoa: ó, o celular é mais importante do que você. Dê o que você tem de melhor para quem você ama, que é o seu tempo. Dê tempo de qualidade para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua família, para os seus amigos. Dê tempo de qualidade às pessoas que você diz que ama, porque quem ama investe o que tem de mais precioso, que é o seu tempo. Hoje o que a gente mais escuta é as pessoas dizer: ai, é uma correria, ai, eu não tenho tempo. Não, você não falta tempo. Para todo mundo Deus deu 24 horas todos os dias. O que falta mesmo é compromisso, é interesse. Quando a gente se interessa por algo, a gente deixa tudo e faz esse algo. Mas quando a gente não se interessa, qualquer coisa pode ser substituída.
Então entenda bem, se você ama uma pessoa, dedique tempo a essa pessoa. Sabe por quê? Porque cada pessoa, ela chega para a nossa vida com um tempo de partida. Quem sabe a pessoa que você está desprezando hoje, quem sabe a pessoa para quem você não dá tempo hoje, pode partir daqui um mês, daqui um ano, amanhã, não sei. E aí você vai chorar, e vai se arrepender, e vai dizer: por que eu não tive tempo com essa pessoa? Quantas vezes, em volta de caixões, você vê filhos que não visitam o pai, não visitam a mãe, não dá um telefonema, não se importa, aí fica lá chorando na maior mediocridade, dizendo: ai, por que eu não dei atenção para o meu pai? Por que eu não dei atenção para minha mãe? Por que eu não fui mais presente? Mas aí é tarde demais, já foi, já morreu. Por que eu não dei atenção para ele? Por que eu não dei atenção para ela? Ei, nós só temos uma vida e em breve passará. Valorize as pessoas que você diz que ama. Dê a elas o seu tempo de qualidade. Dê a elas a atenção que elas merecem. Às vezes nós doamos tanto do nosso tempo para quem não está nem aí para a gente. Às vezes nós doamos tanto para quem nem lembra que nós existimos, e deixamos de dar atenção e tempo às pessoas que realmente nos amam, às pessoas que realmente prezam pela nossa companhia, pela nossa presença. Então nós precisamos dar tempo de qualidade. E quando alguém estiver falando conosco, nós precisamos estar presente, não só de corpo presente, mas nós precisamos estar presente. Existem pessoas que com muita gente, pessoal, por favor, fecha de novo a porta ali, não deixa o pessoal ficar passando não. Se é banheiro, tem 2 ali. Se é água, não é possível que na casa deles eles bebem tanta água assim, igual bebe aqui na igreja, pelo amor de Deus. Obreiros, não deixa ninguém ficar passando. Eu estou pregando e o Pai está falando na minha boca: reverência no recinto. Eu avisei, eu não quero passar vergonha em ninguém. Eu aviso, ninguém obedece, então vai passar vergonha. Então veja bem, precisamos estar não só de corpo presente, mas nós precisamos estar presente. Quando alguém estiver falando com você, olhe para ela, olhe dentro dos olhos dela, preste atenção no que ela está falando, porque pode não ser importante para você, mas é importante para ela, por isso ela está falando com você. Então dê atenção. Ei, maridos, quando a sua esposa estiver falando, dê atenção para ela, ela gosta de falar. Será que é só eu? A gente gosta de falar e a gente gosta de ter atenção quando nós estamos falando. A gente gosta de ter atenção quando nós estamos falando. Então veja bem, o diálogo tem muitos inimigos, e o quarto inimigo do diálogo é a falta de compreensão. Diga comigo: falta de compreensão. A primeira coisa que nós precisamos compreender é a seguinte: somos diferentes. E eu demorei a entender isso. Eu demorei a entender que nós somos diferentes de um modo geral. Sabe por que eu demorei a entender isso, pastor Léo? Veja bem, quando eu comecei a estudar sobre a psicanálise, a psicologia, a minha mente entrou em parafusos. Por que entrou em parafusos? Porque Freud explica tudo. Você sabia disso? Freud explica tudo. A psicologia também quer explicar tudo. Mas veja bem, desde os meus 9 anos de idade, deixa eu contar um pouquinho para vocês, já entro na palavra de novo. Desde os meus 9 anos de idade, sem pai, sem mãe, sendo humilhada, morando de favor na casa dos outros, não tinha ninguém que acreditasse em mim, não tinha probabilidade de ser alguém que prestasse. Não fui criada em um lar cristão. Tinha todas as chances e probabilidades
de ser qualquer coisa, menos crente. E olha o que eu me tornei: crente. Crente. Gosto de Jesus, não troco por nada. Aí você olha para a psicologia, porque o fulano foi criado sem pai, sem mãe, agora ele é usuário de droga. Aí eu já paro e falo: mas como é que eu não uso droga? Eu nem gosto de droga. Hoje mesmo eu falava pro meu esposo, eu disse para ele: se fosse para me desviar, não ia ter nada para eu fazer nesse mundo, porque eu não gosto de nada. Nunca gostei de beber, nunca gostei de fumar, nunca gostei de dançar, sempre acho uma coisa. Não sei, não ia dar certo para mim ser desviada, não. Eu não ia me encaixar nesse mundo, não ia dar certo, porque eu não gosto de nada. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. A glória não é minha, é do Senhor. Então veja bem, quando eu comecei a olhar para a psicologia e ver eles explicando essas coisas, eu disse: mas não dá para me entender. E é por isso que eu tive muita dificuldade de compreender as pessoas, compreender alguns pontos fracos. Está me entendendo? Quem está me entendendo? Então eu tive dificuldade de entender algumas coisas. Hoje eu compreendo que ninguém é igual a ninguém, ok? Mas antes eu não entendia assim. Mas eu ainda continuo acreditando que ser ou deixar de ser é uma questão de escolha. Freud explica, a psicologia explica, mas eu ainda continuo acreditando que ser ou não ser é uma questão de escolha. Embora todos nós somos diferentes e nós precisamos compreender que cada um de nós somos diferentes, principalmente se tratando de homem e mulher. Exemplo: a mulher é emotiva, o homem racional. Totalmente racional, irmã Lucinéia. A mulher fala do que está sentindo, o homem fala do que está pensando. A mulher está lá contando o que está sentindo, o homem fala o que ele está pensando na hora. E às vezes por isso que dá merda, porque ela quer que você sinta o sentimento dela. Mulher é detalhista, o homem tem uma visão panorâmica. A mulher está olhando e vendo detalhes, mas o homem está vendo como um todo. A mulher está vendo a cor do sapato vermelho da irmã que está de preto. E se você perguntar para o homem, ele não está tudo meio coloridão lá no meio. Então há diferença. A mulher fala para construir um diálogo, o homem fala para pôr um ponto final no assunto. O homem discute e dorme, não é assim? A mulher não, a mulher discute e perde o sono e escuta o homem roncar. E aí é nessa hora que a gente tem vontade de esquentar a água. Oi, essas mulheres têm instinto assassino. Eles discutem e conseguem dormir. Eles dormem depois de discutir com a gente. A gente não dorme não. A gente não dorme porque a gente está discutindo mentalmente ainda. Não é assim? A gente continua discutindo mentalmente. O nosso cérebro ainda está cheio de argumento para falar. E aí a gente não dorme porque a gente ainda está falando. Então veja bem, é diferente um do outro. Ei, psiu. Não é que ele não importa, é que ele é assim. Ei, psiu. Eles são assim e nós também somos assim. Além dessas diferenças, existe também a diferença nos temperamentos. Você imagine um fleumático casado com um sanguíneo. É um com as orelhas murchas escutando e o sanguíneo falando.
diferenças. E nós precisamos entender as diferenças. Porque se nós não compreendermos as diferenças, nós não vamos nos relacionar bem com ninguém. Com ninguém. Então eu preciso entender que quando algo vai mexer com você, pode ser que não mexa comigo. Pode ser que algo que você ouve te chateia, mas o que eu ouço pode não me chatear. Tem um profeta aí que fez algo com a gente. E eu falei, meu esposo é tranquilo, e segue ele, e curte as coisas dele. Toda vez que eu vejo ele passando no feed, eu falo, Jesus, me ajuda a perdoar ele. Eu não consegui ainda. Mas ele já perdoou, eu não perdoei ainda. Eu ainda estou no processo, tentando perdoar o homem de Deus. Não vou ser hipócrita, não vou aqui mentir para vocês. Eu perdoo todo mundo na mesma. Não, eu luto, irmão. Tem gente que me faz as coisas que eu fico ali remoendo. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Espírito Santo. Eu não posso ficar com raiva dessa pessoa. Por quê? Porque eu sou crente. E aí eu vou, sabe, renunciando àquele sentimento até conseguir perdoar. Porque eu sou carne como vocês, eu sou ser humano. Eu tenho medo de gente que não é humana. Tenho medo. Ou é um avatar, ou é um ET, mas humano ele não é, porque é muita santidade, é muita coisa assim que eu não consigo, eu não sei, eu sou muito errada, ou eles é muito certo. Eu luto todos os dias para cumprir a palavra que o meu pai deu. Todos os dias eu luto para fazer o certo. Todos os dias eu estou lutando contra a minha carne para obedecer ao Senhor. Todos os dias, irmãos, não é fácil não, é todo dia, eu renunciando à minha vontade, eu renunciando às minhas raivas, eu renunciando ao meu querer, para quê? Para agradar a Jesus. Então veja bem, precisamos entender as diferenças, precisamos compreender as diferenças. Ei, mulher, o teu esposo não é igual a você. Ei, homem, a tua mulher não é igual a você. Ei, querido, teu pai, a tua mãe não é igual a você. Embora você saiu deles, eles são diferentes. Todos nós somos diferentes. Em cada dedo que está aqui tem uma digital diferente. Somos diferentes e precisamos compreender, ter compreensão para entender as diferenças. Outro inimigo do diálogo, sabe qual é? Ouvir o que o outro não falou. Ouvir o que o outro não falou. Quantas vezes você escuta o que a pessoa não disse? Ouvir o que o outro não falou. Um dia eu atendi no gabinete pastoral um casal que a briga deles, a briga deles começou assim, deixa eu contar para vocês aqui. A briga deles começou assim, O marido juntou um dinheiro com a esposa. Quando eles estavam com uma certa quantia, ele tinha um sonho de ter uma moto igual a do irmão Kennedy. E aí ele foi perguntar para ela. Foi perguntar para ela: o que você acha? A gente compra a moto ou a gente compra um carro? Aí ela disse: vamos comprar um carro, né? Que cabe a família toda. Tá vendo? Você não está nem aí pro meu sonho. Você não está nem aí pro meu sentimento. Gente, ela não disse que não estava nem aí pro sonho dele. Ela não disse que não estava nem aí pro desejo dele. Ela só disse que era melhor um carro que cabia a família toda. Mas ele já ouviu que ela não estava nem aí para ele. Alguma vez já aconteceu isso lá na sua casa? Não fala não. A mulher veste uma roupa e diz: meu bem, essa roupa aqui ficou bonita? Você acha que eu vou com essa ou com aquela? Não, meu bem, vai com aquela. Mas então você está dizendo que eu estou feia com essa? Você está dizendo que eu estou feia
Inteligente é meu marido. Quando eu visto a roupa, ele já disse: que linda, uau. Aonde você vai assim? Eu digo: vou sair contigo. Que eu também não sou boba. É para sair com você, meu bem. Então, no casamento tem muito disso, né? Um fala uma coisa, o outro entende outra. Aí o outro fala outra coisa, o outro entende outra coisa. Então nós precisamos ouvir o que realmente foi falado. E não deixar que os nossos traumas e as nossas fraquezas nos façam ouvir aquilo que não nos disseram. Aprenda a ouvir aquilo que realmente te falaram. Aprenda a ouvir aquilo que a pessoa está falando. E não deixe que os seus traumas permita que o seu cérebro invente coisas que não estão sendo faladas. Porque é daí que sai os divórcios, as brigas, as contendas, os problemas, e que rouba a paz. Então se esforce para ouvir somente aquilo que foi falado para você. Para de ouvir aquilo que o outro não falou. Oh glória. Para mim terminar com vocês, o sexto inimigo do diálogo: nunca reconhecer o erro. Tem alguém assim aqui que nunca reconhece o erro? Nunca reconhece quando está errado? Irmãos, a gente erra. A gente erra. Já entendi, irmã Cíntia, vou pegar ele. Tem gente que nunca reconhece o erro. Como é insuportável você conviver com uma pessoa que nunca reconhece o seu erro, que nunca pede desculpa, que nunca pede perdão, que nunca reconhece: olha, eu errei. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas são extremamente orgulhosas, soberbas, arrogantes. E porque elas são orgulhosas, soberbas, arrogantes, elas são incapazes de reconhecer o erro. Essa semana aconteceu algo com meu esposo, vou contar por ele. Ele estava cantando uma canção, e um irmão chegou nele e falou assim: pastor, essa música que você está cantando aí, a letra está errada. Aí ele disse: mas como? Essa letra aí não é bíblica, você não pode falar isso. Aí o pastor Giovanni falou: não é bíblico, irmão, está no Salmo. Aí foi lá, pegou o Salmo, mostrou para ele: é aqui, irmão, está na Bíblia, ó, a letra está igualzinha aqui na Bíblia. Aí ele me contando, né? Aí eu perguntei: e a cara do irmão? Aí ele ficou assustado, né, quando viu. Mas ele te pediu desculpa? Não, não pediu não. Está entendendo? O irmão perturbado, nunca leu a Bíblia, porque se lesse, sabia que estava na Bíblia a letra da canção. Vá até o homem de Deus, diz que ele está errado. O homem de Deus prova que está certo. E ele não tem capacidade de dizer: oh, me perdoa, eu pensei que não estava na Bíblia, agora eu vi que está, me perdoa. Não custa nada, irmão. Um exemplo, ó, estou passando aqui, pastor Léo deixou esse copo, e eu passei, tum, caiu. Léo, seu filho de uma mãe, por que você deixou esse copo aqui? A culpa é de quem? É minha. Porque eu passei, eu tinha que ter visto o copo, independente se ele deixou o copo ou não. Eu passei, eu tinha que ver o copo, porque eu não sou cega. Isso se chama autorresponsabilidade. O que falta para muita gente é autorresponsabilidade. Aí é muito fácil colocar a culpa no outro, e não pedir perdão, e não reconhecer que está errado. Ei, você quer se relacionar bem com as pessoas à sua volta? Seja o seu cônjuge, seja no trabalho, seja em meio à família. Você precisa reconhecer quando errar. Não custa nada pedir perdão. Não custa nada dizer: ei, eu me equivoquei, eu me enganei, eu errei. Só os humildes conseguem fazer isso. Só os humildes conseguem chegar diante do seu erro e dizer: ei, me equivoquei. Alguém me fez uma pergunta no Instagram essa semana e eu achei interessante. A pessoa me disse: por favor, defina para mim o que é humildade. Porque as pessoas acham que humildade é falta de recurso, é falta de dinheiro. Não, mas isso é pobreza mesmo. Humildade
é saber reconhecer os erros, é saber se curvar quando precisa curvar, é saber reconhecer quando tem que reconhecer. Existe muita gente pobre, soberba, arrogante, e existe muitos milionários que são humildes. Nada a ver uma coisa com a outra. Você quer se relacionar bem? Você precisa aprender a reconhecer os seus erros, parar de pôr culpa em todo mundo e dizer: eu errei, eu me equivoquei. Aprenda a reconhecer os seus erros, porque é impossível se relacionar com uma pessoa que não sabe reconhecer quando erra. O sétimo inimigo do diálogo é a falta de respeito. Falta de respeito. Existem palavras que geram feridas, que causam morte nos relacionamentos. Tem gente que é tão bruto, mas tão bruto, que é mais bruto do que a mula de Balaão. Que a mula diz para Balaão assim: por que você me bate? Ô mulazinha educada. A mula fala para o homem: por que você me bate? Até a mula sabe conversar. E tem gente que não sabe conversar. Até a mula, irmãos. Até a mula, irmã Jerusa, sabe conversar. E tem gente que não sabe dialogar. Vai conversar é com ignorância, é com gritaria, é gritando. Os vizinhos tudo escuta, coisa feia, coisa horrorosa. Sua burra, seu burro, seu idiota, sua anta. Fulano é melhor que você, a fulana é melhor que você. Seu louco, sua louca. Às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses para falar um negócio aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: se doer, é porque você está ferido e vai ser sarado. Tem pessoas aqui que houve traição no relacionamento. Aí o cônjuge não confia mais. Aí se atrasa. A pessoa vai pensar o quê? Está me traindo. Se acontece qualquer coisa fora do normal, a pessoa já está com a paranoia. Por quê? Porque você colocou. Aí começa a dizer: é uma louca, chama uma psicóloga. Psicóloga? Você é que tem que reconquistar a confiança que foi quebrada. Não é psicóloga coisa nenhuma não. É você que tem que se esforçar para reconquistar a confiança que você quebrou. Não é psicóloga não que vai fazer ela ou ele confiar de novo. É você que precisa mudar seu comportamento e conquistar de novo. Aí fica lá: é uma louca, é um louco. Louco, porque o chifre não foi na sua cabeça. Por isso que tem gente que não gosta de vir aqui. Você tem que gostar de vir aqui. Sabe por quê? Porque eu busco tanto de Deus para trazer uma palavra para vocês. Ei, eu oro tanto, cara. Você não tem noção quanto eu oro. Ô Jesus, dá uma palavra para aquele povo. Eu quero falar o que eles precisam ouvir, Senhor. Eu conheço a Bíblia assim, ó, bastante, mas eu quero falar só o que o Senhor quiser. E o que Ele quis falar hoje foi isso. Entendeu? Eu não tenho compromisso, Senhor, com homem, com mulher. Eu tenho compromisso com meu Senhor Jesus. Então veja bem: houve traição, reconquista. Conquista de novo. Busca a confiança de novo. Porque não há quem foi traído que não fica com a cabeça cheia de caraminhola. Fica. Porque alguém confiava em você e você foi lá e quebrou. Agora, para juntar os pedaços vai dar um trabalhozinho, mas você precisa pagar o preço. Esse é o preço que você tem que pagar pela desconfiança que você plantou nesse coração. É você que tem que pagar o preço. Você tem que pagar esse preço. Ai, vou largar. Larga não, paga o preço.
paga o preço. Não separa não, paga o preço. E valoriza quem te deu essa segunda chance. Valorize, ame dobrado quem te deu essa segunda chance. Sabe outra coisa que mata um casamento? É aquela frase. Na verdade, as próprias palavras, elas têm poder no mundo dos espíritos de trazer essa maldição. Quando você fala assim: maldita a hora que eu me casei com você. Quem nunca falou isso? Maldita a hora que eu te conheci. Eu já ouvi isso demais no gabinete pastoral. Maldita hora. Aí depois que a gente escuta maldita hora, não sei o que, quando você vai ver, tá junto de novo. Ei, psiu, vocês se amam, para com isso. Ei, psiu, vocês se amam, para com essa contenda. Antigamente no gabinete pastoral eu era muito doida. Eu chegava, dá larga logo. Aí Jesus me ensinou: minha filha, não fala isso. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir que tem jeito, que vai resolver. Então tá bom, Senhor, eu vou mudar minhas palavras. É que a pessoa chegava, irmão, tão cheia de problema, que eu tomava dor. Falava: não, eu não aguentava um trem desse. Só que hoje, né, eu fui moldada, eu estou transformada. Pode vir comigo no gabinete que eu te dou um bom conselho. Então veja bem, para nós terminar aqui, evite falar quando você estiver irado ou irada. Sabe por quê? Porque quando a gente está irado, o nosso cérebro ópsio não filtra bem as palavras. Quando nós estamos com muita raiva, o nosso cérebro não filtra bem as palavras. Por que não filtra? Porque diminui a oxigenação do cérebro. Aí a gente não filtra. Aí é nessa hora que o filtro falha, que a gente começa a falar tudo que vem na cabeça. E quando a gente fala tudo que vem na cabeça, a gente faz o quê? Arrepende. Todo mundo que fala tudo que vem na cabeça se arrepende. Por quê? Porque não era para ter falado, foi só um momento de surto. Foi só um surtozinho. Então, tá com ódio, tá com ira, ópsio, espera passar. Faz igual o salmista: à sombra de tuas asas eu me escondo até que passe as calamidades. Deixa passar o momento ruim. Às vezes demora 1 hora, 2 horas. Minha calamidade é 3 dias. Depois de 3 dias, aí eu tô bem. Saiu tudo veneno. Bebe muita água para diluir o veneno, sair na urina. Às vezes demora, aí você, entendeu? Mas não fala quando tiver com raiva. Sabe por quê? 2 coisas vão acontecer quando você falar quando tiver com raiva. Ou melhor, 3. Você vai se arrepender, você vai machucar quem não deveria ser machucado, e vai trazer maldição para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento, para tudo. Então não fala quando tiver com raiva. 8º e último, inimigo do diálogo. Parece até uma redundância, mas é o silêncio. O silêncio. Não permita que a frieza do silêncio destrua o seu relacionamento. Não permita que a frieza do silêncio destrua teu relacionamento. Ei, psiu, fale sobre tudo. Converse sobre tudo com o seu cônjuge. Até o óbvio, até aquilo que você acha que ele tinha obrigação de saber. Fala. Que às vezes a gente não fala achando que a outra pessoa tem obrigação de saber, mas às vezes a pessoa não está sabendo, mas a gente acha que ele tinha que saber. Fala tudo, até o óbvio. Aprenda a falar tudo sobre tudo. Aprenda a conversar tudo sobre tudo. Meu melhor amigo é meu marido, meu melhor e único amigo. Que eu acho que mulher não pode ter muito amigo não. O que vocês acham? E homem também. Mas o homem começou a ter amizade com mulher, você observa bem.
vai dar merda. Então ele é meu amigo, eu sou amiga dele. Pronto, acabou, não tem mais amizade nenhuma. Só nós dois. Se entrar uma terceira pessoa, irmão, aí pronto, acaba o segredo. Segredo de 3, um tem que morrer para ficar só 2. Vocês precisam ser amigo, compartilhar sobre tudo. Ele era meu amigo, olha o que deu aí, casamos. Tá nisso. Seja amigo, amiga do seu cônjuge. Fale sobre tudo, porque o silêncio provoca afastamento. O silêncio provoca afastamento. Todo divórcio é precedido por uma falta de diálogo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu mais escuto no gabinete pastoral é o seguinte, ó: meu marido ou a minha mulher não fala comigo. Eu não sei quanto que ele ganha, eu não sei quanto que ela ganha. O quê? Você não sabe o quanto que ele ganha, quanto que ela ganha. Que conversa é essa, irmão? Então vocês podem ser qualquer coisa, menos marido e mulher, porque no mundo da onde eu vim, a gente sabe tudo um do outro. Eu não sei o que ele faz, o que ela faz com o dinheiro dela. O quê? Conta isso para outro, porque se você contar para o Espírito Santo, ele vai dizer que vocês não têm um casamento. Por quê? Porque o Senhor disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Como que você não sabe o que a sua própria carne está fazendo? Você tem que saber, isso não pode acontecer. Quebra isso hoje, destrói isso hoje, lança fora esse bloqueio hoje. Vocês são uma só carne. Eu não acredito que tem gente que casou só para fazer sexo, só para legalizar. Não. Casamento é casamento, irmão. É um sabendo da vida do outro. É tudo em comunhão, tudo em união. Meu Deus. Tudo pode ser resolvido com um bom diálogo e depois com perdão. Diga comigo: diálogo e perdão. O casal precisa falar a mesma língua. Precisa ter diálogo e falar uma mesma língua. Quando um casal diz assim, ó, olha, veja bem. Quando um casal fala assim juntos, ó, vamos comprar isso. Ei, sabe o que acontece? Eles compram. Ei, quando um casal fala, vamos comprar isso, eles compram. Mas aí o machista fala, mas é só eu que trabalho. Pois é, mas a bestona está lá, lavando, passando, cozinhando. Será que eu fui muito dura? Ela não trabalha não. E você acha que é fácil? Cozinhar, lavar, passar, cuidar de guri. Acha que é fácil, não é não? Eu vim na força do búfalo hoje. Só você que trabalha, mas o dinheiro é dos dois. Vai comprar uma coisa, homem, é só você que trabalha, combina com ela. Sabe por quê? Que ela vai gastar menos. Quando ela for fazer a comida, ela vai pôr menos óleo, menos sal. Ela vai economizar, ela vai te ajudar. Porque ela entende que vocês têm que economizar para comprar alguma coisa. Ela vai te ajudar. Quando dois estão de comum acordo, olha o que acontece, por favor, coloque para mim aí, filho. Mateus 18, 19. E eu estou terminando agora, de verdade. Também vos digo, olha para isso. Também vos digo que se dois de vocês concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Se vocês dois concordar,
Os céus vai entrar em ação para te ajudar. O céu vai cooperar ao favor de vocês. Mas aí fica aquele individualismo. Não, eu compro, é meu. Aí, filho, o céu não coopera não. Você vai se lascar sozinho, você vai se lascar sozinha. Mas quando os dois oram junto, quando os dois pedem junto, quando os dois estão no mesmo propósito, o céu se abre, o Senhor ordena a bênção. Porque a bênção de Deus, ela desce aonde tem união, aonde tem concordância. Por favor, filho, coloque para mim aí Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Continua. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba. Por isso que meu marido tem barba. A barba de Arão que desce sobre a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde tem união, Ele ordena a bênção, Ele ordena a vida para todo sempre. A união quebra qualquer barreira, a união destrói qualquer impedimento. O texto que lemos sobre a Torre de Babel conta que os homens se uniram e eles começaram a construir uma cidade. E depois que edificaram uma cidade, eles vão levantar uma torre, e essa torre vai chegar no céu. Deus olhou e disse: o quê? Vocês vão fazer o quê? Eles disseram: uma torre, e com essa torre nós vamos atingir o céu. Deus falou o quê? Vou descer, vou confundir a língua deles, para eles se espalhar. Por quê? Porque se eles continuar unidos, eles conseguirão tudo o que eles quiserem. Aí Deus veio e confundiu as línguas. Aí eles estavam lá edificando. Um pediu um balde, o outro não entendia, porque não entendia a língua do outro, porque Deus confundiu a língua. Aí teve que parar a obra. Por quê? Porque já não falavam mais a mesma língua. Todo casal que não fala mais a mesma língua está fadado ao divórcio, à separação, à destruição. Mas o casal, quando está unido, quando fala a mesma língua, nada pode deter, nada pode destruir. Então, quando Deus quis parar o homem, Deus destruiu o diálogo deles. Se comunique, e se comunique bem. Fale. Ninguém vai adivinhar o que você quer. Fale. Você precisa se comunicar bem. Você precisa falar o que você não gosta. Você precisa falar o que você gosta. Tem gente que passa a vida toda fingindo que gosta de algo que não gosta, com preguiça de falar. Ei, fala que você não gosta. Fala que tá ruim. Essa frase já virou minha aqui. Tem que tá bom pros dois. Tem que tá bom para você, irmão, mas tem que tá bom para a irmã também. Você tem que estar feliz, mas a irmã tem que estar feliz também. Os dois têm que estar felizes. Então veja bem, se comunique. Comunique amor. Comunique felicidade. Elogie. A nossa casa é o lugar mais precioso do globo terrestre. Nem as Maldivas é tão maravilhoso quanto a sua casa. Eu já viajei para alguns lugares, mas em todos os lugares que eu fui, até em Israel, eu senti desejo de voltar para minha casa. Porque a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu na terra. É bom ir, mas melhor ainda é voltar para nossa casa. Então, faça da sua casa o melhor ambiente do mundo. Não faça da sua casa aquele lugar aonde ninguém quer ir para lá. Tem gente que sai cedo, chega de noite, a hora de voltar para casa entristece porque não quer voltar para lá. Por quê? Porque dentro da casa falta paz, falta alegria, falta amor, falta união, falta comunhão, falta compreensão. Mas cabe a mim e a você fazer da nossa casa o melhor lugar dessa terra. Tem gente que faz da sua casa um inferno, mas eu te convido, faça da sua casa o céu na terra.
Casa é o quê? Casa é parede. Quem faz o ambiente bom ou ruim é a gente. Se a sua casa parece um inferno, é porque você é o capeta de lá. Alguém é o capeta lá. Vocês gostou dessa piada? Mas se a sua casa parece o céu, é porque você é o anjo de lá. Você é o personagem que faz da sua casa um lugar bom ou ruim. Se coloca de pé. Eu ia falar mais coisa, mas vocês ficam com raiva de mim.